Salve, salve Brasil! Vamos lá para mais uma live. Esperando o pessoal entrar aí. Hoje a gente vai falar sobre testes motores na educação física e no esporte adaptado. Já já esperando o professor Gorla chegar. Sejam todos bem-vindos. Cláudio Diel, próxima semana a gente tem live aí com o Cláudio Diel falando sobre classificação funcional. Então já fiquem atentos aí todos vocês. Rafa, avisa teu pai que a gente tá esperando por ele, Rafa. Super Doutor Breno! Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Já tô em Natal, cheguei 4 horas, já tô aqui de quarentena já, mas já já chego em casa. Tô esperando o Gorla chegar, hein? Cadê o Gorla? O Panda já tá presente, Rafaela. Hoje a gente vai falar sobre testes motores. O pessoal do Chile também acabou de entrar aí. Sejam bem-vindos, pessoal do Chile, da seleção chilena de bocha paralímpica. Prazer tê-los aqui também, tá? Mais um pouquinho a gente tem o Gorla aí. Esperando o Gorla chegar, alguns amigos entrando também. O Panda, lá de São Paulo, já tá sempre me deixando na mão aqui, esperando ele. Mas vamos lá, falar hoje Fala, sobre... Matheus. Agora tem uma presença aí do meu parceiro, do meu orientador, o professor doutor José Irineu Gorla. Seja Tudo bem, bem-vindo, Matheus? Gorla. Você sempre me deixa na mão aqui, na expectativa se você vai entrar ou se você não vai entrar. É que o suspense sempre é bacana, né? Deixa as pessoas mais tensas, mais animadas também. Mas tá tudo bem. Tava só com. É que com esse bu, acho que das pessoas ficarem muito em casa aqui, a internet acaba que ficando um pouco mais lenta, né? Mas tá tudo certinho. Você tá bem? Super, tô tranquilo, né? Acabei de chegar, cheguei hoje em Natal, depois dessa aventura aí do coronavírus, né? Preso em Campinas por 21 dias, na Legal. tentativa de tentar chegar, foram 5 voos cancelados, mas a gente tá em Natal agora numa outra quarentena, que é a quarentena de poder voltar para casa, né? Tá certo. Pessoal, a gente já tem aí Oswaldo, lá da Argentina, que é técnico da seleção de Oh, futebol paralímpico, Sim, né? tive com o Oswaldo. Oswaldo é sempre um parceiro. A gente tem Sim. Francisco da seleção de bocha chilena também está presente. Eu vi o Diel, a Elren, Thaisa já está presente também. E a gente tem um pessoal aí entrando para a gente falar um pouquinho hoje sobre os testes motores, né, na educação física e no esporte adaptado, né? Eu acredito que a gente deva, mais algumas outras pessoas devem estar chegando, Gola. A sogrinha entrou, a sogrinha acabou de entrar, viu? Beijo pra sogrinha, que ela reclamou que semana passada eu não mandei um beijo pra ela e não registrar a presença da minha sogra aí. Pronto. E ela tá bem. É, Thaisa já tá por aí. O Oswaldo eu tive com ele várias vezes. A gente esteve no Parapan, no Canadá, junto. Depois numa Copa também no Canadá, junto com o Oswaldo. Aqui no Brasil, nas Paralimpíadas. É um grande técnico, um grande companheiro lá da Argentina. Breno, são mais 14 dias que eu vou estar por aqui preso, né? Mas já já eu tô em casa. Mas vamos conversar, Zé, sobre falar sobre testes de motores? Vamos. Ó, meu irmão Vamos? também aí, o Ricardo, de Londrina. O Ricardo tá por aí. Grande Tá abraço, aqui Ricardo. também. Tô esperando você em Natal, viu, Ricardo? Doutor Anselmo, lá do Pará, grande companheiro. Olha, já tem gente dizendo que Elren, a Mari Borges, Mari me salvou hoje, foi me deixar em Guarulhos. Beijo, viu, Mari? Fernando sempre fica com ciúme, mas um beijo pra você. Vai causar Gorla, desavença aí. mas vamos começar. A gente sempre fala em avaliação, a gente sempre fala que a avaliação é um processo importante, né? Na questão da educação física, seja ela no esporte. Mas quando a gente pensa em avaliação,
Quais são as etapas que a gente precisa atender para que a gente tenha um bom processo de avaliação dentro da área da educação física e do esporte adaptado? Então, Matheus, sempre que o próprio nome diz, né, avaliar, né, a avaliação, ela sempre nos dá uma informação e um delineamento, uma aplicação com muito mais propriedade. E é um momento mais importante dentro de qualquer processo de intervenção. Né? Porque eu sempre dou alguns exemplos, e aí vou me referir um pouco a uma academia, por exemplo, ou nem precisa ser num espaço de academia, uma própria caminhada, uma própria corrida, quando eu quero fazer um tipo de exercício para emagrecimento. E a partir dali, só monitorando pelo peso, às vezes você não sabe se está perdendo massa muscular ou massa magra. E aí quando você faz uma antropometria, um percentual de gordura, um teste, uma medida, uma avaliação desse momento, você pode acompanhar ele ao longo do tempo. E aí você consegue ter com mais fidedignidade esses resultados e aí, de fato, saber se você está perdendo peso ou não. Então, para mim, a avaliação, ela é, assim, dentro do processo, para a intervenção, um dos pontos cruciais, ao meu ver, né? E existem daí várias etapas, né, para que você possa aplicar um teste. Porque muitas vezes a gente se depara, nós mesmos já fizemos isso várias vezes, de estar, vamos fazer tal teste e aplica o teste e não sabe muito bem para onde você está caminhando com ele, então o que eu vou avaliar, como eu vou avaliar, onde eu vou avaliar, qual equipamento que eu vou utilizar. Então existem algumas etapas de planejamento também para a avaliação. Por exemplo, qual a finalidade do programa de avaliação? Né? Para que você vai fazer essa avaliação? Né? Qual a definição dos atributos que você quer utilizar? Né? E assim por diante. Qual a determinação de um referencial teórico? Porque muitas vezes você faz uma medida, estava dando até o exemplo da composição corporal, e você acaba que às vezes não sabendo nem o protocolo que você vai utilizar. Né? E se esse protocolo tem uma certa validação para aquela determinada população. Então, é necessário que essas etapas sejam bem programadas antes das avaliações. Né? Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo isso com um pouco da prática, porque às vezes a gente também acaba aqui perdendo um tempo fazendo um tipo de avaliação que depois você não sabe para que se utiliza ela. Nós mesmos já fizemos muito isso. Né? E com o passar do tempo, a gente acaba aqui vendo que é necessário todo um planejamento. Qual é a seleção dos instrumentos que eu vou utilizar? Até esses dias a gente falava sobre isso numa reunião lá no laboratório com vocês. Né? A gente tem lá uma demanda de uma certa modalidade ou de um certo atleta, mas você não tem um instrumento para avaliar adequadamente. Né? Como se aplica esses instrumentos? Muitas vezes, né, e a gente está passando por isso em algumas situações, onde a gente tem determinados equipamentos, como o mais básico, que é um compasso de pregas, e às vezes a pessoa não sabe manejar esse compasso de forma adequada. Então eu acredito que esse planejamento, essas etapas, elas são assim essenciais para que você saiba fazer uma avaliação. É também um planejamento da avaliação para contribuir no planejamento das intervenções. E além do mais, o que eu vou fazer depois que eu tenho esses dados na mão? Que aí eu vejo que há uma dificuldade muito grande assim de profissionais. O que eu faço com esses dados? Uma das coisas que a gente sempre vê é que todo mundo acha bonito avaliar, acha importante avaliar, mas na maioria das vezes eles não sabem o que fazer com os resultados das avaliações. Né? E talvez essa seja uma das grandes lacunas também que a gente tenha na educação física, no processo de avaliação da educação física. Né? O que fazer com as avaliações, por que eu quero avaliar e o que fazer com os resultados que eu tenho desse processo de avaliação. A gente estava conversando esses dias, lembro que a gente avaliou algumas equipes paralímpicas e encaminhou os resultados. E aí o que a gente recebeu de demanda foi, e agora? Os professores não sabem o que fazer com os resultados. E parece que é meio vago esse processo, porque eles recebem as informações, eles acham importante esse processo, mas muitas vezes eles não sabem o que fazer com isso. E aí, o que é que a gente pode fazer com esse processo, Gorlon? Então Matheus, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Todo profissional que se utiliza da avaliação, se utiliza do treinamento, ou tem intenção de
de uma produção, de uma publicação, a primeira coisa é programar essa avaliação. Porque a partir do momento que você planeja ela, que você estuda os instrumentos, que você estuda a forma de fazer, essa seleção toda dos testes que você quer aplicar, você busca pelo referencial, você entende esse processo, fica mais fácil você entender o que fazer depois com os resultados ou a disseminação desses resultados. Como que você vai fazer isso depois? Agora, a partir do momento em que você só vai lá e coleta de uma certa forma, ou outra pessoa coleta para você, acaba assim que ficando um pouco mais complicado de entender os resultados. E isso, às vezes, não é também uma culpa do profissional. Às vezes é da formação também, que não tem muito esse processo de avaliação. Posso estar falando uma besteira, mas às vezes tem universidades ou faculdades que não têm os alunos quase que não passam pela experiência desses testes motores ou dessas adaptações ou desses instrumentos. Então isso tudo dificulta o processo, né? E dificulta o processo tanto na construção do planejamento para avaliação, quanto o processo da interpretação desses resultados, né? Eu acho que a grande sacada é que os profissionais busquem na literatura, que hoje há uma vasta literatura escrita de livros, de avaliações, há uma vasta literatura de artigos que se utilizam de testes, coisas que talvez eu não conseguiria aqui pontuar. A gente ficaria aqui horas e horas tentando buscar vários testes assim e falar de cada um. Mas existe uma vasta literatura. O que tem que de fato fazer é em função dessa pergunta que você me fez, né? Quais são as etapas? O que o profissional precisa entender para fazer essa coleta? Isso muitas vezes, ao meu ver, é falho, né? É o planejamento da avaliação. Uma coisa também que a gente aprende com a experiência e com o passar do tempo. Mesmo ainda errando, mas a gente vai aprendendo ao longo do processo. Esse errar e ter um processo longo, é isso que foge ao avaliador, né? A gente precisa entender que o bom avaliador é aquele que tem dentro do seu dia a dia muitas avaliações. Se eu vou fazer a avaliação a primeira vez, é completamente diferente de uma pessoa que já fez 1000 repetições daquela avaliação que eu estou me propondo a fazer, né? E muitas vezes a gente tem medo de fazer a avaliação também, por errar, mas a gente precisa entender que a gente vai se tornar um bom avaliador avaliando, né? É necessário passar por essa questão do erro, para que a gente vá ganhando experiência. E quanto mais experiência nós tivermos, melhor seremos como avaliador, né? Mas Matheus, pensando... Oi, desculpa. só complementando, não, eu não tenho dúvida disso que você falou. A gente às vezes tem as nossas limitações, como todos, e a gente não detém todo o conhecimento de tudo que está aí avançando. A gente vai falar um pouco disso, ou pode falar um pouco se o tempo permitir lá na frente. Você está fazendo um trabalho com tecnologia também, e é necessário você estudar a tecnologia também. Porque, por exemplo, às vezes a gente se utiliza lá de um equipamento, como o DEXA, que a gente tem a oportunidade de ter lá na universidade, para fazer o percentual de gordura, que é um equipamento sofisticado, de alta qualidade, com os resultados maravilhosos que saem da composição corporal, mas de repente eu não sei lá manusear o equipamento e peço para alguém fazer, né? Alguém faz para mim e eu tenho o resultado do percentual de gordura. Até aí é igual a todos os outros processos. Mas entender o processo da avaliação, como ele foi feito, o que esse equipamento me traz de informação, eu acho que isso é o essencial. E é isso que, às vezes, como você disse, demanda um pouco mais de tempo para os estudos. Isso é verdade. É tanto que nesse processo a gente está lá no laboratório, a gente está sempre indo aos equipamentos para a gente estar testando e para a gente estar ampliando o cabedal de conhecimento que a gente tem sobre ele, né? Exato. Nada mais importante que ter uma mulher assistindo nossa live, viu? Porque Thaisa já mandou uma mensagem aqui para mim dizendo assim: não beba água na garrafa, coloque no copo. Tenha classe na live. Tá bom, meu Olha amor. só. Já não vou mais beber água aqui na garrafa. Vou ficar com sede porque eu não tenho copo aqui, eu só tenho uma garrafa. Não esqueça que eu estou preso. Matheus, deixa eu só aproveitar que tem uma pergunta que fala assim, se os dados da avaliação precisam ser feitos sempre pelo mesmo avaliador. Aí embaixo ele pergunta, todas as avaliações com um determinado grupo precisam ser sempre com o mesmo grupo? E isso aqui entra um pouco depois, eu acho que é o Panda Sene, não sei se é isso. É o Panda, lá de São Paulo.
Então, Panda, claro, ó, isso entra um pouco dentro depois, mais à frente, sobre os critérios de autenticidade científica de uma avaliação, né? É óbvio que se eu sou o professor daquela turma ou o treinador daquela turma, enfim, eu posso estar sendo eu mesmo o avaliador, se eu tiver essa capacidade e essa condição de fazer as avaliações ou o conhecimento de fazer as avaliações, e eu for fazendo monitoramento ao longo do período, e aí sim, eu consigo acompanhar a equipe, consigo ver a evolução com mais propriedade. Eu tive a oportunidade, Panda, de participar durante o ciclo 2012 e 2016, fazendo avaliações da equipe de futebol de sete, né? Eu, junto com o Fernando e mais um grupo, tinha o Pablo na época, e a gente é que fazia, a gente que monitorava sempre os testes. Então, a gente ia acompanhando os atletas ao longo do período e depois o Fernando fez isso nesse segundo momento nos campeonatos. Então, eu acho que fica mais fácil quando você sabe fazer a avaliação e você consegue observar os resultados. Né? E é claro que se também não tiver essa condição, outra pessoa fazer, você estudar e entender o resultado também é válido. Gorla, pensando nessa pergunta do Panda, aproveitando a pergunta dele, quando a gente fala em testes motores, eles necessariamente eles têm que ter critério de autenticidade científica? Na realidade, assim, tem várias formas aí de você pensar isso hoje. Porque a gente está falando de testes motores específicos para uma área de adaptada, que a gente tem uma diversidade enorme entre aí as deficiências e, às vezes, uma dificuldade de ter um padrão único para todas elas. Né? Então, a gente tem que pensar também naquilo. Lembra no início? O que eu quero medir, né? Por que eu quero medir? O que eu quero com esse resultado? Para onde eu quero chegar? Então tem que pensar muito nisso também às vezes. Claro que os testes válidos, com cientificidade, tem muito mais garantia dos seus resultados. Claro, não tenha dúvida. Mas, por exemplo, existem testes que são feitos por normas ou critérios. Né? Quando você faz um teste, por exemplo, que está normatizado, que tem uma tabela, que você tem que seguir ela, é um padrão. Mas eu também posso avaliar você e, num determinado tempo, eu tenho um resultado que eu não vou fazer publicação, é para o meu acompanhamento, para monitorar um treino ou acompanhamento de qualquer pessoa. E depois eu reavalio esse teste para eu ver se teve um ganho considerável ou não entre o pré e o pós-teste. Então, às vezes, também não há necessidade de você ficar preso à cientificidade do teste. Às vezes um teste que não tenha critério, um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo. Às vezes você faz um teste de 10 metros aí para uma corrida com uma criança e depois você treina essas intervenções e reavalia daí um tempo, ele correndo os 10 metros e ele melhorou o tempo. Então você pode fazer inferências. E aí não são critérios de autenticidade científica, não é um teste que tem uma reprodutibilidade, uma validade. Né? Então é nesse sentido. Tá bem, Matheus? Eu acho que caminha por aí. Agora, claro, quanto mais o teste tiver a validade, que é aquilo que o teste pretende medir, né? E depois, mais à frente, eu vou falar um pouquinho também do KTK, quando eu pego um teste de coordenação motora, como o KTK, que tem um coeficiente de correlação lá de 0,91, 0,92. Tem uma alta validade científica. Então, são testes que são recomendados, são cientificamente comprovados. Agora, quanto mais critério de autenticidade científica esse teste tiver, quer dizer, mais reprodutibilidade, mais confiabilidade você tem nos resultados. Então vamos falar do KTK, né? Já que a gente tocou no KTK, vamos falar do KTK. O KTK é um teste que tem sido massificado pelo país. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o Elren, lá do Pará, né, pensando na possibilidade dela conversar com o Anselmo para a gente poder iniciar algumas atividades lá na universidade que ela está à frente. Como foi essa introdução do KTK no Brasil, né? A gente tem você aí que trouxe o KTK, que começou os primeiros trabalhos do KTK. Na verdade, antes de falar, fala também um pouco do que é o KTK, para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas tenham ideia do instrumento que a gente está falando, tá? Então, me fala um pouquinho de como,
Me fala um pouco do que é o instrumento, do que é o teste do KTK e como você trouxe o KTK para o Brasil até esse processo de estar difundindo aí por todos os estados e por todas as regiões do país. Tá, só antes tem uma questão anterior aí, acho que da Andrea Bauerman, que ela pergunta se a gente recomenda o método Isaac para avaliação dos atletas paralímpicos. É assim, André, eu nunca fiz o método Isaac. Eu conheço, né, tenho conhecimento do Isaac, tenho conhecimento das técnicas, do equipamento. O que a gente precisa ver é isso. Não é às vezes, eu vou falar aqui no final, quando eu especificamente falar de alguns testes motores, você vai ver que tem baterias de testes e tem protocolos de testes que não são feitos para a pessoa que tem a deficiência ou para o atleta paralímpico, como você sugere aí na sua pergunta. Mas você tem lá um protocolo de um teste que ele é feito por um padrão que você pode utilizar para qualquer tipo de pessoa, independente. Agora, é claro, se você tem um protocolo, eu falei isso acho que na live de segunda-feira passada sobre os fundamentos da avaliação. Se você tem um usuário de cadeira de rodas com paraplegia e você vai utilizar uma equação de protocolo que foi desenvolvida por uma pessoa que não tem a paraplegia, então você tem algumas dificuldades nos resultados para certificar de que isso tenha validade. Ao mesmo tempo, a gente pode testar o Isaac, você tem que procurar se houve alguma produção em cima disso, se tem algum artigo já produzido, e aí não tem problema algum, e dependendo muito de qual deficiência você está usando. Então, assim, eu não trabalho com Isaac, eu utilizo outros protocolos de avaliação de composição corporal e antropométricos, mas se eu não vejo diferença, por exemplo, numa circunferência de braço, se você tem o braço, não vejo nenhum tipo de problema. Né? O que eu digo é, às vezes, não usar as referências como normas e tabelas que foi desenvolvido por um outro tipo de população. Agora, especificamente, Matheus, falando do KTK, assim, Zé, antes de falar do KTK, deixa eu só ver aqui, porque eu estou preocupado. Parece que a gente está falando hoje para o FPA, que só aparece aqui, o FPA presente, o FPA presente. Isso é muito Será bom. que a gente... Mas eu acho que a gente tem outros estados aí presentes, que o meu Rio Grande do Norte ainda está caladinho. Né? Mas São Paulo já falou, Rio de Janeiro, cadê o Cláudio Eu vi Leão? São Paulo presente. Vamos ver só o pessoal pedir novamente para o pessoal colocar o estado para a gente ter uma dimensão do que a gente está conseguindo atender hoje à noite, né? Então eu sei que o Pará está presente, o Rio Grande do Norte está presente, São Paulo está presente, a Paraná Argentina está está presente. presente, o Paraná está presente. Será que a gente tem outro? Goiás presente aí com o Bruno, ó. Elre presente. E aí o pessoal vai colocando, Aracaju presente, vai colocando enquanto a gente vai falando do KTK. Aracaju, legal. Então, assim, só historiando um pouco e rapidamente, assim, não é que eu trouxe o KTK para o Brasil. Na realidade, foi assim, eu disse a segunda-feira passada, no outra live nossa, que vocês podem acessar aí depois também, ela está gravada aí pelos YouTubes, a gente pode passar. Eu, quando trabalhava na PAI, eu conheci uma professora, ela chamava Suzane Behring, e essa professora veio da Alemanha, era uma professora de artes na época, e ela veio da Alemanha com seu marido e eles fundaram a PAI. E aí, quando eu comecei a trabalhar, ela tinha contato, ela conhecia o professor Kiefer, que é um dos autores, junto com o Frau Schilling, desse teste de coordenação motora, que é o KTK. E na época, trabalhando na PAI, sempre na linha da avaliação, sempre gostei da avaliação desde aquela época, estou falando de 1987 para cá, ela me ensinou, veio com um livro e me ensinou a fazer esse teste. Ela disse que conhecia um teste motor, né, que foi desenvolvido na Alemanha, né? Esse teste está datado de 1974 e já fazem muitos anos, é um teste altamente utilizado até hoje. Se você entrar no PubMed, nos sites mais de pesquisas de ponta, você vai ver que tem produção aí saindo agora, em março, em abril de 2020 já. E aí ela me ensinou a fazer esse teste lá na escola. E aí eu comecei a aplicar com crianças que tinham deficiência intelectual. E quando eu vi que o teste era assim, um teste que tinha uma reprodutibilidade muito boa, inclusive eu não conseguia ler depois assim,
o manual que ela me traduziu, porque ela traduzia ao pé da letra mesmo e ficava confuso o alemão, do tradução do alemão para o português. E eu acabei que indo por, assim, não tinha muita pesquisa também, não conseguia achar muitos dados no Brasil, e acabei conversando muito com ela, e pelos desenhos eu acabei construindo o equipamento que tinha no livro, e acabei aplicando o teste, e fui cada vez mais incrementando, e tem uma produção que já para de 1992 com o KTK. A partir dali, eu fiz o primeiro livro, que foi aquele livro que eu havia mostrado em 1997, que é esse livro, talvez deve achar só em sebo, né? Mas que aqui nele eu tenho um capítulo do KTK que também eu usava a terminologia mais da Alemanha do que a nossa aqui. E assim a gente foi progredindo, fazendo as experiências e cada vez mais vendo resultados muito bacanas, porque é um teste diagnóstico. A gente ia vendo resultados muito legais, dava para fazer as intervenções adequadas e a gente via a melhora daquelas crianças com esses testes, né? Então, isso, e aí eu tive a felicidade dela, na época, me conseguir uma carta do Kiefer, né, lá da Alemanha, me autorizando a fazer a produção desse, inclusive do manual deles, aqui no Brasil naquela época. Então a gente tem essa autorização deles lá, e acabou que difundindo esse teste foi uma coisa que assim, eu me apaixonei pela facilidade do teste, pelo resultado que ele me dá, e a coisa tomou uma proporção grande, né? Ao passo que a gente já produziu 3 livros, esse aqui, então, eu vou deixar com mais tempo aqui para as pessoas verem, é o livro, a terceira edição. Só afasta um pouco, Gola, da câmera para as pessoas verem. É avaliação motora... É educação física adaptada, teste KTK. Né? Ela tem na língua espanhola e na portuguesa, não é isso? Ela tem espanhol e português. É da editora Forte e ela estava com uma edição na época esgotada, agora há um tempo atrás, eu não sei como está hoje. E aí se as pessoas tiverem algum interesse depois também, Matheus, posso passar o meu e-mail ou por aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram mesmo, está fazendo a solicitação do livro. Mas enfim, aí o que a gente fez? Nesse período a gente começou a trabalhar Gorla. Só lembrando o seu Instagram, que é @professor José Gorla, para as pessoas que tiverem interesse no livro, se não encontrarem na editora, tentar ver se a gente consegue também, para a gente poder tá enviando para as pessoas, tá? Porque eu sei que o Pará vai querer o livro. Tá bom, o título do livro, o pessoal está pedindo, tem um pessoal aqui da UEL de Londrina, do Paraná, vizinho meu aqui, onde eu fiz a minha formação acadêmica também. Avaliação motora em educação física adaptada, teste KTK. Editora Forte. Editora Forte, de São Paulo. E aí, Matheus, nesse período, cara, do teste, assim, eu comecei a difundir ele dentro dos cursos de avaliação. Então, nos cursos que podia estar ministrando, ou dentro da faculdade, nas aulas que eu dava, e eu comecei a fazer pesquisas com o teste, né? Hoje a gente tem uma produção até considerável, assim, dentro da área com o teste KTK. E, na realidade, a gente acabou, dentro daquilo que eu falei anteriormente, dos critérios de autenticidade científica, pegando esse teste que o Kiefer e o Schilling fizeram lá na Alemanha, que foi validado com 1.228 crianças e adolescentes, porque o teste vai de 4 anos e 11 meses a 14 anos e 11 meses. E aí a gente começou a fazer validações específicas. Então, por exemplo, como eu trabalhava com DI, no protocolo, assim, há uma enormidade dentro dessas 1.228 crianças, uma enormidade de diferenças de crianças. E aí a gente não tinha muito claro, e nos livros dava uma tabela de escola regular, uma tabela com paralisia, uma tabela com outro tipo de comportamento, enfim. E eu acabei validando esse teste, então, para crianças com deficiência intelectual. Isso foi a minha tese de doutoramento, né, ali no período de 2002 a 2004, quando eu fiz o doutorado lá na Unicamp, com 305 crianças com deficiência intelectual. Então, hoje o KTK é validado para indivíduos com deficiência intelectual e para indivíduos sem deficiência, não é isso? O pessoal está perguntando se chega o livro em Portugal. Chega sim, é só a gente conversar depois. Magali. É Magali, eu estou vendo aqui, ó. Magali, vai o KTK e vai o livro da bocha para você em Portugal. Estou lhe devendo o livro.
Pronto, já mandamos dois aí. E aí a gente fez a validação com as pessoas que tinham deficiência intelectual. Só que daí o que eu mudei? Porque no teste, Matheus, ele tem umas tabelas de referência. Lembra que eu falei de normas e critérios, né? Então ele tem umas tabelas. Essas tabelas, quando você chega nelas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia rapidamente do que são as tabelas, são essas tabelas aqui. Quando você chega nas tabelas, essas referências das tabelas são do padrão da Alemanha ainda. Né? Por quê? Porque a gente precisa ainda fazer um estudo com uma quantidade de pessoas maior para que a gente possa validar também escolas regulares de ensino. O teste de coordenação ele é para qualquer pessoa, não é especificamente só para deficiência. Hoje eu também estou usando ele com autismo. Né? Então você pode utilizar em diversas áreas da deficiência também. Com síndrome de Down já tem estudos. Então a gente pode usar, nós estamos usando lá, a Jéssica e a Nayara estão usando com TDAH, com hiperatividade, com déficit de atenção, porque a coordenação motora está intrínseca a essas relações. Então a gente pode estar fazendo isso. Então pronto, a gente conseguiu fazer isso com bastante estudo, com bastante revisão, acabou saindo o mestrado e o doutorado e a minha livre docência, Matheus, com essas revisões desses testes do KTK. Então a gente já tem, sim, não uma enormidade de teoria, mas tem uma teoria já interessante nessa área e ele é bem difundido aí no Brasil. O bom do KTK Mas antes de falar do KTK, a Anselmo está reclamando tá te cobrando um livro. Está me cobrando o livro, né? A Anselmo então, é um dos autores e ainda não recebeu o livro, mas vai chegar, Anselmo. Vou mandar junto com a rede que eu estou lhe devendo também. Essa eu não tenho culpa, viu, Matheus? Uma coisa importante, Gorla, esse processo de avaliar a coordenação motora, né? A coordenação motora, ela é, como você falou, é intrínseca em todos os elementos da atividade física. Quando a gente fala de atividade física, a primeira coisa que a gente pensa é no processo de coordenação motora. Quando a gente pensa no indivíduo com deficiência intelectual, geralmente eles têm comprometimento da coordenação motora. E aí, pensar nessa perspectiva de avaliar a coordenação motora, talvez seja algo bastante interessante para quem está iniciando alguns processos de avaliação. Iniciando por quê? Hoje eu faço avaliação a partir de processos tecnológicos, né? Eu trabalho com a tecnologia na avaliação. O equipamento que eu utilizo, ele é muito caro. Então, assim, poucas pessoas conseguem ter acesso aos equipamentos que eu utilizo nas minhas avaliações. Diferente do KTK. A gente consegue construir o KTK com 500, 600 reais. Né? Pode parecer um valor ainda alto para muitos professores, né? Mas quando a gente pensa que isso a gente consegue atender uma quantidade muito grande de crianças, para algumas universidades também que estão começando nesse processo de avaliação, talvez seja bacana investir no KTK por ser fácil de replicar, por já termos um aplicativo que a gente consegue já jogar os dados e nos dá um retorno das informações também bem fácil, e um investimento também de baixo custo, pensando nesse processo de avaliação, né? Por falar só em aplicativo, Matheus, eu não vou deixar aqui o link do aplicativo ainda, porque agora à tarde mesmo eu estava conversando com o pessoal que desenvolveu para mim o aplicativo do KTK, muitas pessoas já baixaram ele. Depois, pro Android, ele é só entrar lá e colocar avaliação motora KTK, tudo junto. E nesse momento ele não vai baixar, mas depois me mande aí uma mensagem que eu vou passar um link onde você consegue baixar ele. Mas eu já falei com a empresa para a gente já, por conta dessa parada, o pessoal não estava no escritório e não conseguiu resolver o problema que deu lá no aplicativo. Mas quem já baixou, ele funciona normalmente. A gente desenvolveu um aplicativo para que você digite os resultados dessa coleta que você faz com o teste. E quando você termina o resultado, tem toda uma identificação, nome, peso, altura, né, idade, enfim. E quando você termina as 4 tarefas, porque o teste KTK, eles são feitos em 4 tarefas. A primeira é de equilíbrio, então são 3 traves de equilíbrio. E no livro também a gente tem como fazer a
o equipamento, está todo desenhado, é só levar numa marcenaria boa. Então você tem o primeiro. Você tem o segundo, que são os saltos monopedais, que são 12 plataformas de espuma, que você vai a qualquer loja aí que vende espumas e eles cortam para você na medida. Os saltos laterais, uma plataforma, e a transferência lateral. Então são 4 tarefas fáceis de ser aplicada, com uma metodologia bem descrita, bem explicada hoje, que não tem como errar. E aí você vai no aplicativo e vai digitando os resultados no aplicativo. E quando você termina de fazer o teste, imediatamente você clica lá nos quocientes motores, ele já sai todo o resultado, Matheus. Pronto. Você pode inclusive mandar pelo WhatsApp, pelo aluno, você pode mandar pelo e-mail, você pode gravar nele, enfim. Então você tem uma enormidade de facilidade para hoje trabalhar com o KTK. Como você disse, além de ser um equipamento de baixo custo, de uma alta cientificidade, que inclui todos aqueles elementos de objetividade, reprodutibilidade, confiabilidade, padrão e padronização. Perfeito. Breno dizendo que eu já estou devendo mais tanta coisa. É verdade, Breno, estou devendo um bocado de coisa. Mas é nesses processos de relacionamento que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira, que a gente vai juntando um bocado de amigo e a gente sempre fica devendo algum mimo, né? Só que nesse processo você também me deve 2 cervejas, não estou esquecido não, viu, Breno? Matheus, tem uma pessoa aqui perguntando, deixa eu ver se eu volto aqui, que é deixa eu ver aqui, DR Medsport Tebreno, acho que é isso, né? Professor, Breno, esses testes com pacientes com TDAH estão em que fase? Na realidade é assim, ó, a gente já tem um trabalho que foi feito com o mestrado, só que era assim, a gente não tinha as crianças laudadas com TDAH, era hipótese clínica. Agora não, agora a gente já está fazendo um estudo específico com crianças laudadas com TDAH. Então, mais em breve, a gente já vai ter os resultados de uma tese de doutorado que a gente está orientando lá na universidade. Tá? Mas já existe, se você quiser procurar aí depois, só entrar dentro de um site que chama assim, ó, SBU, S de sapo, B de bola, U de urubu, sbu.unicamp.br/portal 2. E aí, digitar lá, você vai achar todas as teses e dissertações disponíveis, e numa dessas teses você vai encontrar o trabalho da Jéssica. Mário está perguntando onde ele consegue o livro, né? Novamente, Mário, você pode encontrar na Forte, na editora Forte, ou mandar uma mensagem aí para o professor Gorla, que ele vai tentar pegar o livro e enviar para quem tiver interesse aí, tá? Geralmente com Gorla o livro sai um pouco mais barato do que a editora, né? A gente consegue eu não sei hoje o preço, mas às vezes consigo com um pequeno desconto e aí bota o frete e a gente despacha. Nesse período eu acho Fora meio isso, ainda sai autografado pelo autor, né? Isso talvez essa seja a parte mais importante. Pode ser. A gente só tem dificuldade agora nesse período, mas daqui a pouco, se Deus quiser, volta tudo à normalidade e a gente pode fazer isso. Vamos fazer então, Zé, antes da gente continuar, vamos fazer uma brincadeira que a gente vai distribuir alguns livros, tá? Então, assim, eu tenho um livro da Bosch aí em casa. Você tem algum livro sobrando aí de avaliação? Algum exemplar a mais? Tenho um livro aqui, sim. Tem? Então, e não é só o KTK, a gente tem esse livro aqui de avaliação também, todos eles são lá da Forte, né? E que é um livro específico de teste e avaliação, e o livro que a gente está lançando agora, o mês que vem, provavelmente em maio, nós estamos em abril, né, essa semana, no mês de maio é um livro só de avaliação, que é do grupo, que está Mari, Fernando, Matheus, né, Jéssica, Nayara, não vou esquecer ninguém, o Rafa, o Orson, enfim. E a gente vai fazer um livro específico. Bora fazer e aí o seguinte, a gente pode então também sortear um desse aí. Vamos sortear 2. Vamos sortear um da Bosch e vamos sortear um de avaliação. A gente não tem KTK mais, né? Só tem um aí com você. A gente tem sobrando KTK, não. Dessa edição eu não tenho, mas eu devo ter um aqui que está na língua espanhola ou na versão anterior, que tem o mesmo procedimento. Nesse terceiro só inclui um pouco da minha livre docência, que é uma descrição mais teórica, mas a gente tem um aí para sortear. Então, o sorteio vai ser o seguinte. Depois a gente vai ver como vai sortear, mas para participar do sorteio vai precisar fazer um print dessa tela que está agora aí
vai me marcar o professor Gorla e vai dizer o que é que está achando das nossas lives das segundas-feiras, tá? Se tiver gostando da live, coloca lá. Tá sendo bacana a live. Me marca o professor José Gorla. Já começa a seguir a gente, porque a gente vai dar continuidade nesse período de quarentena aí Não só na a quarentena, essas né, lives. Matheus? A ideia é a gente fazer isso ao longo de um bom tempo, né? Para Quem sou tornar eu isso para cada vez. quem sou eu para dizer não para o meu orientador, né? Se ele já está Não, dizendo o que a gente mas vai fazer, então já está não, dito. exato. E com outros profissionais que a gente tem nessa área também, começar a fazer um grupo para a gente ter um referencial mais forte nessa área. Eu acho que isso é que é bacana, né? Todo mundo ganha com isso. Cresce o esporte, cresce essa área da avaliação e principalmente melhora a qualidade de vida da pessoa que é mais importante para a gente, né? Então pronto. Então vamos combinar, vamos tentar fazer com frequência a live. Talvez a gente precise só mudar o horário por causa das aulas, né? Não sei como é que vai ficar, Sim, mas depois a gente estuda isso. a gente vai pensar sobre isso, né? Mas vai participar quem fizer o print dessa live agora, quem postar lá no Stories, marcando o professor Matheus, marcando o professor Gorla, arroba Teus Dantas, arroba professor José José Gorla, agora. e a gente vai ver como é que vai fazer esse processo, né? Mas pensando ainda em testes motores, né? A gente falou do KTK, que é um teste que a gente tem utilizado muito, a gente sempre utiliza lá no laboratório. Quais testes, de forma mais simples e com aplicabilidade na área, a gente poderia estar realizando e que já foi publicado? A gente tem testes simples que a gente consegue aplicar na escola, a gente consegue aplicar lá no clube, que a gente tem algumas pessoas de clube aí, a gente tem o Panda, que é de clube, a gente tem algumas outras pessoas que estão envolvidas nos clubes, e muitas vezes eles não têm esses equipamentos que a gente necessita, que a gente utiliza lá. Não tem o Dexa, eu não tenho o eye tracking, eu não tenho alguns outros equipamentos. Existe algo que a gente possa, de forma simples, que é validado, que já está publicado, ser utilizado na escola, ou no clube, ou até mesmo na academia, não sei. O que é que a gente consegue? Matheus, tem uma teoria, cara, que eu gosto muito. Eu estou vendo o Diel aqui brincar com o Anselmo aqui, são dois grandes parceiros, meus ex-orientandos aí de doutorado. Diel disse que a gente precisa de um apito e de uma fita, né? Pois é. Não, mas De um na realidade cronômetro. é isso que eu ia falar. Tem uma teoria que é de um amigo nosso aí, meu, particular, e do Anselmo, que é o professor Justin, dos Estados Unidos, que ele fala da teoria da corda invertida. E isso é muito interessante, eu vou tentar simular com a caneta. Se eu colocasse essa corda numa altura de 2 metros e pedisse para as pessoas saltarem por cima dessa corda, talvez muitas pessoas não conseguiriam saltar, né? Mas se eu colocasse a ponta dessa corda no chão e deixasse aqui no chão e aqui aos 2 metros, muitas pessoas passariam por essa corda onde elas conseguissem passar. Então acho muito legal essa teoria da corda invertida. Né? Por quê? Porque isso mostra um pouco também daquilo que eu quero fazer com os testes. Né? Então, quando você pergunta, tem muitos testes motores? Tem uma enormidade de testes motores. Incontáveis de testes. Seja eles validados, não validados. Eu fiz com o professor Vitor Matsudo minha primeira especialização, viu, Ronaldo Limeira lá. E aí, o que acontece? Por exemplo, esse teste que o professor Cláudio Diel fez no doutorado dele, são 2 testes simples de fazer de coordenação de membros inferiores. Então, se entrar também naquele site do SBU que eu acabei de falar aqui, lá na Unicamp, você baixa a tese dele e vai ver os 2 testes. Esses testes você usa uma fita adesiva para você colocar no chão e uma régua para você medir os 40 centímetros que precisa. E você vai fazer saltos nesse espaço, e aí tem toda a metodologia. E esse teste foi validado aqui no Brasil pelo professor Cláudio Diel com pessoas que têm paralisia cerebral. Então você vê, e não tem custo zero. Né? Existe um monte de baterias, por exemplo, a bateria Beck, que a gente validou aqui, que é da Ilha Ixerril, a gente validou no Brasil, eu e o professor Anselmo, para um rugby em cadeira de rodas. Especificamente para o handball em cadeira de rodas.
tem uma bateria de testes do mestrado do Anselmo, né? E aí vai embora. Depois tem o EDM do Rosa Neto, tem o MBC do Daily Uric não, o TGMD do Daily Uric, né? Tem várias baterias de testes que não foram, às vezes, validadas com pessoas que têm deficiência, como foi aquela pergunta também do Isaac, mas que podem ser utilizadas e, a partir daí, você seguir todo o protocolo e o rigor da cientificidade, poder validar com uma determinada população. Então, existem, por exemplo, o Illinois Test, é um teste que é feito no futebol, que a gente fez um estudo e fez uma validação. O artigo, se não me engano, foi publicado. Depois eu vou, até, Matheus, a partir de amanhã, eu vou começar a colocar os artigos no meu Instagram, a parte do resumo e as publicações, para as pessoas poderem ter acesso aos artigos, e aí não ficarem tentando procurar. Eu vou colocando esses que foram validados. Por exemplo, o MyJump, que é um aplicativo de celular, que nós validamos aí com um grupo lá do Pará também, com pessoas que têm paralisia, que jogam futebol. Então, existem uma enormidade de testes. Tem testes específicos para cadeira de roda em quadra, que é como se fosse correr os 12 minutos. Você faz uma adaptação na quadra lá e já tem estudos, né? Eu orientei um mestrado, algum tempo atrás, que a gente fez isso com os meninos que jogam em cadeira de rodas. Então, daí serve para o basquete, para o handebol, enfim, né? Então, Isso é existem bacana. vários testes. Isso é bacana porque muitas vezes a gente acredita que para avaliar a gente necessita de muitos equipamentos, né? E com a fita, com o apito, com o cronômetro e uma prancheta, a gente consegue, cones, a gente consegue fazer inúmeras baterias que podem dar subsídio ao professor para estar programando, organizando o seu trabalho. Sim, sim, Matheus. E assim, claro, tudo volta para aquele planejamento da avaliação que você quer, né? Você vai usar o AirTrack, que é alta tecnologia, de ponta, que às vezes o clube não vai ter. Mas para que você quer? Agora, eu estou no clube no dia a dia, não tem, ou na escola, não tenho material, mas eu quero fazer uma avaliação para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Utilizando desses testes mais básicos, bom, você tem uma enormidade de informação. E aí, às vezes a gente fica preso a alta tecnologia ou equipamentos caríssimos que eu nunca vou ter lá no clube ou na escola. E aí, então, eu deixo de fazer, eu me desmotivo a fazer avaliação. Não. Eu acho que a gente tem... eu sempre trabalhei, desde que comecei na PAI com escola, e eu não tinha esses equipamentos, eu sempre fiz avaliação. Eu cheguei a usar um compasso de pregas. Numa próxima, quando eu tiver lá, poder entrar lá na universidade e pegar um compasso, vou mostrar o primeiro compasso que eu fiz, a primeira TCC da minha pós-graduação em avaliação motora, o tipo de compasso que eu utilizei, que hoje nem praticamente existe mais. Mas fiz, dei um pontapé inicial para eu ter uma ideia. Se tinha um valor ali com rigor científico muito alto ou não, eu comecei. Então eu acho que as pessoas podem se utilizar bastante desses testes que eu falei, e que são testes que têm já a aplicação no Brasil, que tem artigos publicados. Eu vou fazer uma série de publicações aqui pelo Instagram. Vou começar a postar esses artigos para as pessoas terem acesso e ver como não é difícil você fazer isso. Mas eu acho que a gente tem esse papel também de estar difundindo e deixando... Marcão, só não te cortando, Marco Augusto aí acabou de entrar aí, outro mano meu. Valeu, Marcão. Fala, Marcão. Saudade de você, viu, velho? Quando eu chegar em Rolândia, Principado de Rolândia, a gente vai comer aquela pizza ou então aquela carne assada lá na casa do Gorla. Isso, maravilha. Tá convidado. Já nem lembro do que eu estava falando, mas... A gente estava falando dessa aplicabilidade desses testes motores, né? Que são, por exemplo, tem uma bateria que é a bateria de Fonseca, por exemplo. O professor Fonseca, lá de Portugal, da Universidade de Lisboa, tem um livro bastante da área da psicomotricidade que tem uma bateria. Eu já usei a bateria dele com crianças que tinham paralisia numa orientação de um TCC. Né? Claro que daí a normativa não foi feita para esse tipo de população, ou foi... Tem uma normativa, mas você se utiliza e a partir daí você vai construindo o seu próprio referencial de avaliação. Isso é que é mais bacana e que me atrai na avaliação também. Não é ficar preso também muito a essa questão, não tem o equipamento, então... Não, pô, a gente pode desenvolver vários testes aí e boa.
E quantas vezes a gente está no laboratório lá pensando em testes e a gente faz, bora fazer isso aqui, praticamente sem material, e aí depois a gente Ah, fica pensando, a gente consegue validar? Né? Eu acho que o bacana é essa, quantas noites a gente passou tomando vinho e pensando como validar um teste de precisão para bocha. Quantas vezes a exatamente. gente pensou o que é que a gente poderia fazer, né? A gente pensou em alguns testes, a gente aplicou alguns testes, aí depois a gente pensava, a gente consegue validar? Será que Matheus, só para motivar um pouco o pessoal que gosta também um pouco dessa área, o Diel está aí, pode até escrever se ele quiser. Eu estava numa sessão de treinamento da seleção brasileira e num dia lá choveu e eu fui para dentro de um ambiente fechado. A gente ia fazer testes o rast teste de velocidade e de potência anaeróbia, ia fazer testes mais longos, precisava espaço e choveu. E a gente foi para dentro de um local pequeno, fechado. E aí, na hora, eu tinha alguns recursos, que foi esses testes do side, do split jump, que eu fiz com o Diel. Na hora eu fiz e filmei. E eu via que esses testes davam um resultado interessante nos meninos com paralisia. E aí foi quando eu convidei o Cláudio, fiz a proposta para ele para a gente validar esses testes. Você vê, uma coisa que a gente estava ali, é, dentro de um espaço que não era uma quadra ou um campo, a gente tinha dois testes que dava para fazer num espaço de 1 metro quadrado e a gente validou numa tese de doutoramento. Né? Então, as pessoas podem se motivar a fazer por aí. uma coisa bacana, não sei se Francisco ainda está aí, Francisco é o técnico principal da equipe de bocha chilena, ele estava aí com Bocha Chile. Né? A gente vai começar agora esse ano a dar suporte às avaliações da seleção chilena de bocha paralímpica e é algo bacana, porque esse tráfego de informação é algo que faz com que a gente amplie o que a gente conhece. Muitas vezes, do nada, de uma dúvida que um colega da gente tem, a gente consegue pensar em algum teste e criar algum teste e está aplicando, e está inovando nesses processos de avaliação. Né? A gente necessita muito de uma demanda assim, do que o outro precisa. Porque a gente, por mais que a gente tenha uma infinidade de testes, mas a gente ainda necessita, existem inúmeras outras coisas que ainda precisam e podem ser avaliadas. Né? E aí é onde entra, o laboratório nesse processo de construir. E só lembrando, viu, Matheus, como o Cláudio está dizendo, às vezes só uma filmagem, tá, você acaba, a partir do olhar, mais com o rigor do seu olhar, e pelo conhecimento você desenvolvendo alguma coisa nesse sentido de testes, né? Então é verdade, Cláudio, eu acho que foi a partir dessa filmagem que a gente acabou desenvolvendo e validou esses testes com bastante propriedade. O grande lance, Matheus, é não perder de vista esse planejamento da avaliação, né? E outra coisa, o que a Ellen fala aqui, a grande questão é que a deficiência, ou do tipo de deficiência, é uma variação muito grande. Né? Então, veja, eu ia exatamente pontuar isso. Às vezes, num grupo de 12 pessoas jogando basquete em cadeira de rodas, você tem 12 tipos de pessoas diferentes com a mesma lesão, por exemplo. Então, todos são lesão medular, você tem 12 tipos diferentes. Claro, isso é uma dificuldade que a gente tem em validação de testes. Né? Porque para validar um teste, você precisa estar fazendo ele num dia, com um público, depois um público, às vezes, você precisa um N muito grande, porque envolve uma questão estatística, e aí nosso amigo Anselmo, o detentor do conhecimento, pode falar sobre isso numa outra live, e você precisa ter um número, e às vezes a gente não tem esse número suficiente. E aí entra aquela validação por critério. Né? Você faz para aquilo que te agrada no teu dia a dia, aquilo que você vai utilizar. Né? Poucos somos nós que fazemos talvez pesquisa com cunho científico para publicação. Às vezes as pessoas se utilizam daquilo que ela precisa para o dia a dia do seu trabalho. Isso eu acho que é o mais importante. Uma coisa que Diel fala é que a avaliação ele é um processo avaliativo, né? Ou a classificação, ele é um processo avaliativo. A gente vai falar Sim. próxima semana de classificação no esporte paralímpico. Baseado em evidência científica, né? Baseado em evidências científicas. Isso. A gente vai falar de testes que a gente está pensando em criar. Eu acho que vai ser bem bacana a live com o Diel na próxima semana,
E aí ele vai talvez sanar muitas dúvidas que os técnicos têm, né? Eu sempre digo, eu tenho tocado isso aqui na região Nordeste, eu sou coordenador da ANDE da região Nordeste. Uma das coisas que eu tenho falado para os meus técnicos é que eles precisam entender de classificação, porque eles são os primeiros que avaliam os atletas quando chegam no clube. Aí eles precisam ter esse domínio aí do processo de classificação. Tá bom. Alguém falou aqui de classificação total de 14 pontos em basquetebol em cadeiras de rodas, né? Acho que ela está falando da... bem Sempre o pessoal que pode específica jogar. É o pessoal que você tem que somar 14 pontos jogando em quadra, né? Bom, Matheus, eu acho que Meu é amigo, isso, meu amigo. a gente tem mais 4 minutos para encerrar a live. Isso. Né? Vamos esperar a... Quem gostou, dá um soquinho aí para a gente ter uma ideia aí de... Ó, o meu amigo lá do Rio, tá... o Marcos Santos. Ô, Marcão, Marcos grande tá abraço para você. Quanto tempo não te vejo, meu amigo? Quem estiver gostando aí das nossas lives, dá um soquinho. Não esquece de marcar, já apareceu aqui para mim, ó. Fulaninho já lhe marcou aqui numa postagem, mas até agora só 3. A gente tem 2 livros para sortear, a gente tem 3 postagens, vai estar fácil de ganhar esse livro. Ou às vezes o pessoal não quer o livro, né, Matheus? Prefere comprar, né? Vamos lá. Ainda dá tempo. Né? Então tá bom. Gorla, para encerrar, né, você tem aí 1 minutinho para falar, se quiser falar alguma coisa sobre a avaliação, do que você tem achando dessas lives aí nas segundas-feiras. Matheus, é como a gente havia conversado há um pouco, né? Eu acho que a gente precisa disseminar mais o conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue em todas as regiões desse país, em outros países que necessitam também. Eu acho que a gente tem que ter, assim, um grupo grande de profissionais que gostam e militam nessa área da educação física e do esporte adaptado também, né, para que a gente possa, como eu disse na semana passada, a gente tem alguns gargalos ainda nessa nossa área. O esporte paralímpico, a gente já tem aí um conhecimento, não vou dizer vasto, mas muito grande, visto quanto esses atletas representam esse país lá fora, nas Paralimpíadas. A gente tem hoje o processo, inclusive, com crianças dentro da escola, e a gente precisa ficar de olho nisso, no que pode acontecer, mas a gente tem um grande gargalo entre a escola e o esporte, que são as pessoas que precisam fazer atividade física ou exercício, e aí também precisam ser avaliadas em academias, clubes, locais de lazer, essas práticas de lazer. Então, eu acho que a gente tem muito ainda para sentar e conversar sobre processos avaliativos, para que todo mundo possa ter acesso, e acesso nos lugares mais econômicos, com custo baixo, porque a gente sabe toda a dificuldade que é. Então, assim, da minha parte, o que a gente puder contribuir aí, Matheus, ao longo desse ano, colocando o laboratório à disposição, as pessoas podendo conhecer, mandar informação, pedir informação, a gente está à disposição. Uma coisa bacana é que talvez a gente não tenha muitas pessoas assistindo a live, mas a gente tem sempre as mesmas pessoas frequentando as nossas lives. Isso mostra que a gente, a princípio, já tem um grupo já meio que assíduo e que formando, né? Talvez ao longo do ano a gente consiga formar um grupo bem coeso, onde a gente consiga estar discutindo de forma mais ampla e mais profunda esses processos de classificação, ou de avaliação. Matheus, eu sempre falo isso, você já ouviu falar isso nas minhas 30 aulas segundos, também. Gola, 30 segundos. 30 segundos. 10 segundos. Você já ouviu falar isso nas minhas aulas. Ó, é mais importante a qualidade do que a quantidade. Para fechar, fiquem em casa, todo mundo em casa, tá? Se cuidem. Muito obrigado pela presença de vocês. E na próxima segunda, professor Dr. Cláudio Diel, com classificação funcional. Um abraço. Valeu, Gola.